Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma semana com videoaulas e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos aprender a fazer o uso correto de duas palavrinhas que geram bastante uma confusãozinha aí na hora de usar. É a palavra meia e a palavra meio. Quando que nós devemos usar esses dois termos aí? Vamos aprender isso agora. As palavras meio e meia costumam causar uma certa dúvida na vida do estudante, de todos nós, né? Isso porque existem algumas regrinhas para utilizar esses termos. Nós podemos usar tanto a palavrinha meio quanto a palavrinha meia. Só que para a gente usar essas duas palavras existem umas regras. Aprenda a usar meio e meia. Vamos aprender isso agora. A palavra meio pode ser variável ou invariável, ou seja, ela pode sofrer ou não alterações. Tudo isso vai depender da condição e do sentido que ela se refere. Em alguns casos, pode ser flexionada no feminino, que seria a palavra meia, e em outros casos permanece apenas no masculino, que é a palavra meio. Ou seja, as duas formas de escritas podem estar corretas e isso vai depender do contexto em que ela está empregada. Né? Então, vamos aprender agora em qual contexto a gente deve utilizar o meio ou a palavra meia. Quando queremos dar o sentido de um pouco e mais ou menos, nós usamos meio. E ele é invariável, ou seja, não sofre alteração, pois trata-se de um advérbio. Vou te mostrar agora um exemplo para você compreender melhor. Lembrando que toda vez que eu quero dar o sentido de um pouco ou mais ou menos, nós utilizamos meio. Vamos observar esses exemplos agora. Ela estava meio triste, pois seu time perdeu o jogo. Por que eu usei a palavra meio? Vamos substituir o meio por um pouco. Se der certo, a gente sabe que meio está corretamente usada. E se não der certo, se não der para substituir por um pouco, deveria ser utilizada meia. Vamos ver. Ela estava um pouco triste, pois seu time perdeu o jogo. Deu para substituir meio por um pouco, não deu? Então, a gente sabe que a palavra correta, o termo correto a ser utilizado aqui é meio. Vamos para o próximo exemplo, a próxima frase. Os meninos estavam meio preocupados com a saída de Neymar do campeonato. Vamos substituir meio por um pouco novamente? Os meninos estavam um pouco decepcionados com a saída de Neymar do campeonato. Eu pude trocar meio por um pouco, não pude? Então, por isso, eu só posso utilizar a palavra meio. Temos aqui a última frase. A janela estava meio aberta. Vamos substituir por um pouco. A janela estava um pouco aberta. A frase continua tendo o mesmo sentido, não é? Por isso, eu utilizo a palavra meio. Então, vamos recordar. Toda vez que eu utilizar meio e der para substituir por um pouco, a única palavrinha, o único termo que nós iremos utilizar será meio. Quando queremos dar o sentido de metade, ele varia de acordo com o termo ao qual se refere, pois trata-se de um número fracionário. Sendo assim, podemos usar meio ou meia. Toda vez que numa frase eu quero dar o sentido de metade, de números, né, fracionados, de metade, eu vou usar meio para indicar o masculino ou meia para indicar o feminino. Vamos observar com as frases a seguir. Temos aqui dois exemplos. Vamos almoçar meio-dia e meia. Vamos substituir por um pouco. Vamos almoçar meio-dia e um pouco. Tem como? Esse termo não faz sentido, né? Por que eu usei meia? Meia se refere à metade dessa hora. Ó. Vamos almoçar meio-dia e meia. Meia está se referindo à metade dessa hora. Por isso que eu usei no feminino a palavrinha meia. Vamos para a próxima frase. Ela nadou meio quilômetro e depois correu meia légua. Meio quilômetro está se referindo à metade. Por isso que eu usei meio, porque é meio quilômetro. O meio é a metade desse quilômetro. Como o quilômetro está no masculino, eu uso meio. E depois correu
meia légua. Eu quero dar o sentido de metade. Ele correu depois, ele correu depois a metade dessa légua. Por isso que eu usei meia, porque légua é feminino, é um substantivo no feminino. Então, ó, meia légua. Légua vai estar no feminino e por isso eu uso meia. Temos aqui agora uma dica muito fácil, né, que vai mostrar para a gente como que é fácil a gente usar meio ou meia. Portanto, lembre-se, ficou em dúvida? Não tem problema. É só dar uma olhada na frase, ver qual a função que essa palavra assume e substituir pelo sinônimo. O sinônimo é o que tem o mesmo sentido. Se na frase couber o termo um pouco, a palavra meia está proibida. Eu nunca vou usar a palavra meia quando tiver o sentido de um pouco. Quando eu quero me referir a um pouco, eu só posso utilizar meio. Porém, se o sinônimo for metade, ou seja, toda vez que eu quiser indicar a metade, eu posso usar tanto meio quanto meia. Meio no masculino e meia para o feminino. Vamos ver se vocês realmente aprenderam então. Vamos agora fazer uma atividade rapidinha. Qual é o certo? Vamos pensar. Temos duas frases. Fiquei meia chateada com a situação ou fiquei meio chateada com a situação. Vamos ver se tem como substituir por um pouco. Fiquei um pouco chateada com a situação. A frase continua tendo o mesmo sentido, né? Como eu pude utilizar a palavra um pouco, meia já foi automaticamente excluída. Então, a forma correta da gente falar essa frase é fiquei meio chateada com a situação, que é o mesmo que fiquei um pouco chateada com a situação. E essa foi a nossa aula de hoje, e toda vez agora que você for falar uma frase e tiver que usar o termo meia ou meio, tenho certeza que você não irá mais se esquecer da forma correta de utilizar esses termos. Até a próxima aula, pessoal!